Nós ficaremos aqui e voltaremos a nossa atenção nesse momento à palavra do Senhor. Vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Capítulo 5, Marcos 5. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 20. Marcos, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 5. O texto nos diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitindo, mas ordenando-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse é o texto, palavra do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Feche seus olhos. Santo Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra. Nossa Bíblia está aberta. Eu clamo ao Senhor nesse momento para que os nossos corações também estejam abertos. Afaste de nós, tire de nós nesse momento toda frieza, toda incredulidade. Nos alcance, Pai, pelo Teu Espírito, abrindo os nossos ouvidos, coloque a nossa atenção em Ti, que a gente esteja atento para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, que essa palavra seja lançada como semente nas nossas vidas, nosso coração, que faça frutificar bons frutos para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
Essa é uma daquelas histórias que, aos olhos humanos, não tem solução. A Bíblia é repleta de histórias assim. Histórias de homens e de mulheres que vivenciavam circunstâncias que os homens não conseguiam mudar e transformar. O que é um recado, inclusive, de início aqui para a gente. Um recado de que nós não conseguimos dar conta da vida como um todo. Existem circunstâncias, existem situações, existem acontecimentos, existem condições que nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar, não conseguimos transformar. Não sei se você já viveu essa experiência na sua vida, de lidar com situações que você olha e diz: eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais conhecimento, não sei como mudar isso, não sei como transformar isso, não sei como resolver esse problema. E você sabe que diante de dilemas assim, nós somos tomados de angústia, de desesperança. A nossa fé enfraquece, porque nós somos humanos e nós estamos expostos a isso. Esse homem vivencia uma condição assim. Ninguém ao seu entorno conseguia mudar a situação dele, conseguia mudar a condição dele. O texto nos diz, esse texto é sobre a ação do poder do inferno sobre uma pessoa. O que o poder do inferno faz com uma pessoa. Mas o texto nos mostra uma graça, uma esperança, porque o texto fala o que Jesus faz diante do poder do inferno. Esse homem é descrito como um homem que havia sido possuído por espíritos imundos. E qual era a condição dele a partir dessa realidade, a partir desse fato de ter sido possuído, dominado por espíritos imundos? Ele foi levado a viver entre os sepulcros, entre os túmulos, entre os mortos. O que é um símbolo no texto? Há uma condição de vida que é uma condição mortificada. Esse homem é um retrato de alguém que, embora esteja vivo, está completamente mortificado. E alguém mortificado é alguém que não tem esperança, é alguém que não tem fé, é alguém que perdeu a expectativa diante da vida. Esse homem estava num grau de possessão demoníaca tão intenso, tão profundo, que ele estava completamente fora de si. Ele não tinha controle sobre o seu próprio corpo. O texto vai nos dizer que as pessoas tentavam contê-lo, amarrando, acorrentando aquele homem. Ele havia se tornado uma grande ameaça, um problema para aquele vilarejo onde ele vivia. Ele é alguém que perturbava, ele é alguém que causava incômodo, ele é alguém que agredia as pessoas, ele era alguém que trazia perturbação, incômodo. E a fim de impedir aquele homem a trazer perturbação, incômodo, talvez os parentes, talvez a sua própria família, talvez alguns amigos, talvez seus vizinhos, buscavam uma solução e chegaram ao ponto de acorrentar, aprisionar aquele homem, o que mostra a degradação de um ser humano. A que ponto um ser humano chega, né? Dominado por forças malignas, ele perde completamente o controle sobre si. Mateus narra essa história também, e Mateus vai dizer que aquele homem tinha um coração tomado de raiva, de rancor, de ódio.
E o fato é que não era possível conviver com aquele homem. O retrato de alguém que vive numa condição completamente mortificada. Há um comentarista que vai falar sobre esse texto, ele diz que aquele homem estava numa condição completamente distanciada de Deus. No judaísmo, na cultura judaica, havia toda uma prescrição onde os judeus não podiam tocar em sangue, comer carne de porco, por exemplo, tocar num caixão, tocar num morto. Ao fazer isso, eles eram considerados impuros. E a ideia de impuro aqui é: Deus não pode te abençoar porque você é um impuro. Você transgrediu certos princípios que colocam você diante de uma condição de impureza. E esse comentarista vai dizer que esse homem não vive apenas uma condição de impureza, por ter, no caso dele, era viver entre os mortos, tocar em caixões, estar nos mortos, entre os mortos. Isso já considerava aquele homem um homem puro diante do aspecto religioso entre os judeus. Mas existiam inúmeros fatores que colocavam aquele homem diante de uma condição de alguém impuro. A região que ele morava era uma região de gentios, onde os judeus não iam, porque consideravam aquela região e aqueles homens impuros. Ele é oriundo de um lugar que já era por si mesmo considerado pelos judeus um lugar impuro. Ele havia sido possuído por espíritos malignos. Sinal de impureza. Sinal de alguém que está completamente oposto a Deus. Ele vivia entre os sepulcros, entre os mortos. Todas essas condições colocavam aquele homem num lugar sem solução perante aos olhos humanos. Não tem mais solução para ele, não tem mais como resolver o problema dele. O problema dele é tão grave, é tão profundo, é tão difícil, que não existe possibilidade. Não existem recursos para mudar a condição dele. Sua condição de impureza o colocava como um homem rejeitado pelo aspecto religioso. A condição de ser um homem violento, agressivo, que causava danos a todo mundo, trazia problemas, afastava aquele homem do convívio social. Ele, por si mesmo, havia feito uma escolha, dominado por esses espíritos, de viver entre os mortos. É uma condição deplorável. É uma condição mortificada. Não tem vida nesse homem, não tem esperança nesse homem, não tem fé nesse homem, não tem expectativa, não tem sonhos. O que há é uma autodegradação. O texto vai dizer que ele clamava dia e noite, se cortando, se ferindo com pedras. Esse é o retrato. Esse é o símbolo de uma condição de vida mortificada. A primeira coisa que esse texto nos lembra é dessa realidade espiritual. Existe uma ação espiritual agindo, trabalhando, com a única, exclusiva finalidade de denegrir, usurpar a vida humana. O texto deixa bem claro que aquela condição não era uma condição em consequência, em decorrência de um distúrbio psicológico. Não há nenhuma especulativa nesse sentido.
nem tampouco uma condição pelo um blefar daquele homem, em algum sentido, se fingindo estar possuído. Não. O texto não deixa dúvida nenhuma, o texto é explícito. O texto diz que ele havia sido possuído por espíritos malignos, a ponto de dizer que quando Jesus pergunta para aqueles espíritos qual é o seu nome, o homem diz, Legião. Legião era uma expressão usada para se referir ao exército romano, entre 1.000 a 8.000 soldados. Que significa dizer que aquele homem estava possuído por inúmeros espíritos malignos. Coisa terrível. Não eram 1, 2, 3. Eram muitos espíritos malignos que usurparam a vida daquele homem, denegriram a vida daquele homem, que aviltaram a vida daquele homem, colocando aquele homem nessa condição de insalubridade, essa condição mortificada de vida. Então, a primeira verdade que esse texto nos lembra é dessa ação, dessa realidade espiritual. Nós, como cristãos, não devemos temer essa realidade espiritual, porque nós cremos em Jesus. Mas nós não devemos ignorá-la. E às vezes a gente ignora essa realidade espiritual. A ação do inferno agindo sobre a vida das pessoas. O texto deixa claro que aquilo era uma ação de espíritos malignos, a ação do inferno atuando. E a Bíblia deixa claro, você sabe disso, que o inimigo das nossas almas, ele tem uma única finalidade. Ele vem para matar, roubar e... é o que ele estava fazendo na vida daquele homem. Acabando com aquela vida. Mas o texto também vai nos informar que aquele homem, quando Jesus desembarca, aí eu gosto disso. Jesus chega naquela região, Jesus havia acabado de acalmar uma tempestade. Você pode ler depois, o capítulo anterior, é o relato sobre Jesus no barco com os discípulos, uma grande tempestade se forma, os discípulos se desesperam, Jesus acalma uma tempestade. Em seguida, Jesus vai para essa região. Ao atravessar aquele mar, Jesus chega nessa região onde está esse homem. Eu gosto da ideia de que Jesus acalma a tempestade e Jesus acalma o coração daquele homem, né? Bonito isso, né? Jesus tem poder, autoridade sobre a realidade da natureza, e Jesus tem poder de transformar um coração. Jesus desembarca naquela região, porque é assim que Jesus faz. Ele sempre desembarca, ele sempre está chegando. Os momentos mais difíceis das nossas vidas são os momentos que Jesus desembarca, ele chega. E ele vem com esse poder, com essa autoridade, transformando, renovando, mudando condições, realidades, situações, mudando histórias. Esse homem tem a sua história mudada. Quando Jesus chega, quando Jesus desembarca, o texto vai dizer que aquele homem rapidamente vem dos sepulcros, se rende diante de Jesus, o que é um sinal do reconhecimento do poder do inferno diante de Jesus. A terra treme diante da presença de Jesus. O inferno não pode prevalecer diante da presença de Jesus. Essas forças que tentam denegrir a nossa vida diante de Jesus, elas correm. Porque Jesus é aquele que tem a nossa vida nas suas mãos. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus, é o que nos diz a Bíblia. E é isso que aqueles espíritos fazem quando se encontram com Jesus, quando Jesus desembarca naquela região. Aquele homem é lançado ao chão diante de Jesus e ele diz, que tenho eu contigo? Filho de Jesus, filho de Deus. Então aquele homem sabe quem é Jesus. Porque o espírito maligno sabe quem é Jesus. E até o inimigo diante de Jesus se prostra, se rende.
que é um recado para mim e para você. De que diante de Jesus, não há outra atitude a fazer que não seja se prostrar, se render. Não há outra atitude a se fazer. Cair em adoração. E logicamente que isso não é apenas o fato de se colocar literalmente diante de joelho, mas é um coração quebrantado. É um coração que se rende e que diz: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Deus. O reconhecimento da natureza de Jesus, do caráter de Jesus, da origem de Jesus. Até o espírito imundo reconhece e sabe quem é Jesus. Que nos fala sobre essa atitude do nosso coração, de colocar o nosso coração rendido diante de Jesus, diante da sua autoridade, diante do seu poder. Esse texto também nos fala sobre o que Jesus faz diante daquela condição daquele homem, sobre a transformação que Jesus realiza diante daquela condição. O texto vai dizer que Jesus expulsa aqueles espíritos malignos da vida daquele homem e restaura a condição daquele homem. Transforma completamente. O que não tinha solução aos olhos humanos diante de Deus é resolvido com uma palavra: sai deles. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, diante de Deus é possível. Não há nada que seja impossível para Deus. Ninguém conseguia resolver o problema daquele homem, inclusive tentavam acorrentá-lo. Nem as correntes eram suficientes para conter aquele homem. Mas quando Jesus chega, uma palavra proferida: sai. Acabou. Você está liberto. Jesus liberta aquele homem. E Jesus traz aquele homem de novo para Deus. E é isso que Jesus tem feito ao longo da história. Jesus tem encontrado homens libertando homens de todo o poder escravizador. Aqui, nesse caso, era a ação demoníaca. Mas existem outros poderes que nos aprisionam. E você sabe do que eu estou falando. Outros poderes que reduzem a nossa existência, que nos deixam numa condição de cegueira espiritual, que tentam roubar a nossa fé, a nossa esperança. Existem forças que não necessariamente são forças espirituais. É aquilo que está ao nosso entorno. Às vezes o próprio problema do nosso coração, do nosso ego, da nossa dificuldade de respeitar o outro, de entender o outro. Esse desejo de querer impor sobre o outro o tempo todo a nossa própria vontade. Existem muitas circunstâncias que nos deixam numa condição de escravidão, vão reduzindo a nossa vida, nos limitando, muitas outras. Mas a gente precisa lembrar, Jesus está sempre chegando, está sempre desembarcando, está sempre saindo de um lugar e indo para o outro, está sempre atravessando as tempestades, está sempre encontrando homens, ainda que seja no sepulcro. Ele vai lá resgatar esse que está lá no sepulcro. Ele vai resgatar aquele que, aos olhos humanos, ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia dar uma solução. Jesus chega. E Jesus chegou na sua vida, mas a notícia é que Jesus continua chegando na sua vida todos os dias. Todos os dias Ele está chegando. Todos os dias Ele está com o seu poder e a sua autoridade nos libertando daquilo que vai nos acorrentando, daquilo que vai nos aprisionando, daquilo que vai nos afastando de Deus. Todo dia tem presença de Jesus sobre nós, diante de nós. Todo dia. Porque é isso que Jesus faz.
Ele chega, e ele chega para trazer libertação. Ele chega para trazer vida. Jesus quer que a gente desfrute de uma vida que somente Ele tem para oferecer para a gente, essa vida plena. É por isso que Ele chega. Ele chega para dizer para mim e para você: vamos viver? Vamos sair do sepulcro? Vamos sair desse lugar de morte? Vamos deixar isso tudo para trás? Tem um lugar que eu quero te levar. Tem uma vida que eu quero te oferecer. Tem esperança, tem ânimo, tem renovo. Tem a presença de Deus. Eu quero te levar para lá. Porque você foi criado para estar aí na presença de Deus, não no cemitério. Não nesse lugar que representa essa vida mortificada. Lá para aquele homem era um cemitério, literalmente. Para a gente pode ser tudo aquilo que nos mortifica. Aí chega Jesus e diz para ele: a partir de hoje eu vou te dar uma nova história. Nem o poder do inferno pode prevalecer contra você. E a verdade é que nenhum poder pode prevalecer diante de Jesus. Esse texto coloca diante de nós o que Jesus faz quando ele chega na vida de alguém. O que Jesus faz? E nós somos convocados a colocar o nosso coração em Jesus. Porque somente nele nós somos capacitados a sair de tudo aquilo que, em alguma medida, representa essa condição de morte sobre nós. Somente em Jesus. Minha oração nessa manhã, por mim e por você, é que a voz do bom pastor ecoe alto no seu coração. E todas as manhãs você ouça: eu cheguei. Eu cheguei, eu estou aqui com você. Eu cheguei. Eu quero levar você para um outro lugar. Isso não significa que a nossa vida vai ser perfeita. Isso não significa que a gente vá conquistar tudo que a gente deseja. Não. Significa que o nosso coração vai ser transformado. Significa que o nosso caráter, que a fé vai ser reavivada, a esperança vai ser fortalecida. E aquele homem impactado profundamente com o que Jesus acabara de fazer com ele, fala para Jesus: eu quero ir contigo. O que é um símbolo também, né, de que quando a gente experimenta essa graça de Jesus, a gente não quer estar em outro lugar, a gente quer estar com ele o tempo todo. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso coração. A voz de quem tem ecoado no nosso coração? É a voz de Jesus ou de outras coisas? Esse homem deixou tudo para trás e falou: eu quero estar contigo. Porque ele entendeu quem era Jesus, o que Jesus tem a oferecer, ele entendeu isso. Quando ele entende isso, ele fala: não preciso de outra coisa, eu preciso de ti. Primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Aí Jesus contraria ele e fala: não, para você eu tenho outra coisa. Volta para sua casa. Aí o que Jesus faz desse homem? Torna aquele homem num missionário, num pregador do evangelho, num evangelista, numa testemunha viva e real do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. O que Jesus tem feito comigo e com você? Nos chamado a ser testemunhas vivas, reais, anunciar pelos quatro cantos do mundo isso que Jesus tem feito na nossa vida, esse poder e essa autoridade. Não se furte o direito de anunciar e proclamar o evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para salvar, para transformar, para resgatar. É o que de melhor nós temos para oferecer a alguém.
é falar do Evangelho. Viva com o coração em Jesus e anuncie o Evangelho para as pessoas. Que a gente seja motivado, incentivado por essa palavra nessa manhã. A colocar os nossos firmes em Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Aquele que nos encontra nos lugares mais escuros da vida, nos momentos mais difíceis. Ele sempre chega, ele sempre vai falar pra gente: sai daí, vem comigo, vamos juntos aqui, eu vou te tornar numa outra pessoa, vou mudar o seu coração, vou mudar os seus olhos diante da vida, vou mudar a sua mente, a sua maneira de pensar, e vou fazer de você uma testemunha viva do meu poder e do meu amor, aquilo que eu tenho feito por homens e mulheres. Então que a gente experimente desse poder de Jesus todos os dias e que a gente se coloque nas mãos dele como essa testemunha viva e real, anunciando por aí o que Jesus está fazendo. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai bendito, obrigado, Deus, por essa manhã, onde aqui nos colocamos diante de Ti. Que essa palavra nos fortifique, nos lembre do Teu poder e da Tua autoridade, nos motive a viver diante da Tua presença, olhando para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Faça florescer em nós, Pai, frutos que glorifiquem e honrem o Teu santo nome. Faça de nós testemunhas, faça de nós anunciadores daquilo que Jesus está fazendo na vida de homens e mulheres. A começar em nós sejamos essas testemunhas vivas, que a gente anuncie e proclame o Teu Evangelho por onde quer que a gente passe. Trabalhe nos nossos corações e nos use para a Tua honra e para a Tua glória. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.